Oi pessoal, agora a gente vai continuar vendo algumas outras propriedades da adição e da multiplicação por escalar e também mais algumas definições que a gente deixou para depois. Eu vou começar aqui dessa última propriedade porque eu acho que a gente vai usar ela aqui em cima, é mais fácil. É a chamada lei do cancelamento. O que é que a lei do cancelamento diz? Diz que se eu tenho U mais V dando igual à soma de U com W, então eu posso cortar U com U e concluir da minha conta que V é igual a W, certo? Que é algo que acontece com números reais e também vai acontecer com a adição de vetores, tá? Só que eu não sei se vocês lembram das propriedades que a gente acabou de ver, nenhuma delas está relacionada com isso. Então a gente vai ter que identificar aqui como é que a gente usa aquelas propriedades para verificar a lei do cancelamento. Então o que a gente vai fazer é bastante simples. Partindo da hipótese de que U mais V é igual a U mais W, o que é que eu posso fazer? Eu sei que todo vetor possui um oposto aditivo. Então eu vou somar dos dois lados dessa igualdade o oposto aditivo de U. Então está aqui, eu somei menos U mais soma de U com V igual a menos U mais soma de U com W. Mas como a adição é associativa, eu posso fazer essa adição na ordem que eu quiser. Então eu posso colocar esse parêntese um pouquinho para a esquerda e escrever que menos U mais U somado com V é igual a menos U mais U somado com W. Só que como menos U é o oposto aditivo de U, então a soma vai dar zero. Portanto, 0 mais V é igual a 0 mais W. E como 0 é o elemento neutro da adição de vetores, a gente chega à conclusão de que V tem que de fato ser igual a W. Então isso é uma propriedade que a gente tem lá no conjunto dos números reais e também funciona para a adição de vetores. Uma definição que a gente deixou agora para o final é a questão da diferença. Se eu tenho dois vetores U e V, como é que eu posso definir a diferença de U com V? Ora, V é um vetor e por ser um vetor ele tem um oposto aditivo. Então eu vou definir que a diferença de U com V é a soma de U com o oposto aditivo de V, tá certo? Então eu coloquei aqui na figura ao lado a representação gráfica dessa operação e da adição também, tá certo? Então digamos que eu tenho aqui o vetor U representado pelo segmento orientado AC e o vetor V representado pelo segmento AB. Se eu encontro o ponto D aqui que fecha esse paralelogramo, eu observo o seguinte: como esse lado CD ele é paralelo ao lado AB, tem mesmo comprimento, direção, tem mesmo comprimento que AB. Então, se eu escolher o sentido certo, eu tenho que esse vetor aqui, CD, do jeito que eu coloquei, ele tem mesmo comprimento, direção e sentido que V. Mas se dois vetores têm mesmo comprimento, direção e sentido, é porque, na verdade, eles são o mesmo vetor. Então, se aqui é V, aqui também é V. Portanto, essa diagonal do paralelogramo aqui vai ser exatamente a soma de U com V. Já se a gente olhar aqui para esse vetor em azul, que eu coloquei na figura, a gente observa o seguinte: se eu chamar ele de x e eu fizer essa conta aqui, V mais x, a gente observa que isso dá igual a U, porque V é AB, x é BC e AB mais BC é igual a AC, que é U. Portanto, V mais x é igual a U. Então, se eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui na lei do cancelamento, né, somo dos dois lados o oposto aditivo de V e ajeito a conta para ficar mais apropriada, eu obtenho que x, que é o vetor que eu coloquei aqui em azul, é exatamente o vetor diferença de U com V, tá? O vetor U menos V. Então, a gente tem aqui essa representação esquemática da soma e da diferença. Tá? Esse modo de efetuar a soma é muito conhecido também em geral no ensino médio. O pessoal vê isso, é chamado de regra do paralelogramo para adição de vetores. Além da diferença, a gente pode definir também o que seria uma divisão de um vetor por um escalar. A gente sabe que o conjunto dos números reais ele vem com uma propriedade de inverso multiplicativo. Né? Todo número real que não é zero ele tem um inverso. Então, se A é diferente de zero, eu posso definir o seguinte: eu posso definir que V dividido por A é o produto do inverso de A por V. Então, dessa forma, eu defino o que seria a divisão de um vetor por um número. E aí, seguindo dessa definição aqui, se eu tenho um vetor não nulo,
a norma dele é diferente de zero, a norma dele é um número real, então eu posso dividir V por essa norma. Esse vetor aqui, ele é um vetor que ele é conhecido, ele é chamado de o versor de V. E ele é um vetor que é bastante útil para resolver alguns tipos de problema, porque ele tem duas propriedades importantes, que eu vou deixar para que vocês verifiquem aí em casa. Quais são essas propriedades? V e o seu versor, eles têm mesmo sentido, e o versor é sempre um vetor unitário. Então essas são as propriedades. Vamos ver só mais algumas aqui. Agora a gente vai para as regras dos sinais, tá? Que é algo bastante conhecido, a lei dos números reais. Se eu multiplico menos com mais, dá menos, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Só que essas propriedades elas parecem meio óbvias, mas a gente vai precisar verificar elas também. Eu não vou verificar todas, porque elas são bastante similares. Eu vou verificar só a letra A, mas a B e C vocês podem tentar fazer em casa depois, seguindo o mesmo raciocínio que eu vou fazer para a letra A, tá? O que é que eu preciso mostrar aqui na letra A? Na letra A, eu tenho que mostrar que menos A vezes V é menos A vezes V. O que é que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que menos A vezes V é o oposto aditivo do vetor AV. Então é isso que eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar que menos A vezes V é o oposto aditivo de AV. Ou seja, ele é aquele vetor que se eu somar com AV, o resultado vai dar zero. Então vamos fazer essa conta. Menos A vezes V mais A vezes V. Dentre as propriedades da multiplicação por escalar, a gente tem a distributividade. A distributividade que diz que se eu tenho alfa vezes V mais beta vezes V, eu posso colocar o V em evidência. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu tenho menos A vezes V mais A vezes V. Então se eu colocar o V em evidência, eu fico com menos A mais A vezes V. Só que menos A mais A é zero, e 0 vezes V é o vetor nulo, porque o escalar é zero, a definição de multiplicação por escalar. Então que conclusão a gente tira daqui? Se eu cheguei à conclusão de que menos A vezes V mais A vezes V dá zero, isso é porque o oposto aditivo do vetor AV é o vetor menos A vezes V. Ou seja, menos A vezes V é o oposto de AV. As outras propriedades são bem parecidas, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. Agora a gente vai para essa última propriedade aqui, que diz o seguinte. Ela seria uma lei do cancelamento para multiplicação por escalar. Ela diz o seguinte, que se eu tenho um vetor não nulo, e A vezes V é igual a B vezes V, então eu posso cortar V com V e concluir que A tem que ser igual a B. Para números reais é bem fácil de verificar isso, né? Lembra que se eu tenho um produto de dois números A vezes C, dando igual a B vezes C, com C diferente de zero, eu consigo concluir que A é igual a B fazendo o quê? Basta dividir dos dois lados dessa igualdade por C. Quando eu faço isso, divide aqui por C, divide aqui por C, corta C com C, e aí fica que A é igual a B. Massa! Só que quando a gente fala de vetores, a gente não tem um inverso multiplicativo. Nenhuma das propriedades que a gente viu até agora envolve para todo V existe um vetor que é o inverso. Não tem inverso multiplicativo vetor. Não existe 1 sobre V. Não se divide por vetor. Então como é que a gente vai contornar essa situação? A gente vai contornar da seguinte maneira. Se A vezes V é igual a B vezes V, então eu posso passar B vezes V para o outro lado da igualdade colocando um menos. Né? As propriedades que a gente verificou até agora dão crédito para que a gente possa fazer isso. Então, eu fico com A vezes V menos B vezes V igual a zero. E aqui eu posso aplicar a distributividade, colocar o V em evidência. Então, vai ficar A menos B vezes V igual a zero. Mas veja só, V é um vetor não nulo. E lembra que quando o escalar... E observe que se o escalar e o vetor não são zero, esse produto nunca vai dar zero. Portanto, como o V é um vetor não nulo, se esse produto dá zero, a única possibilidade que resta é que A menos B seja o vetor nulo, certo? E com isso a gente conclui que A é igual a B. É fácil de verificar essa propriedade, não é? Que se o escalar não é zero e o vetor não é zero, o produto não pode dar zero,
pela propriedade da norma. Se nenhum dos dois é zero, a norma de λv é módulo de lambda vezes a norma de v. Se esses dois números são diferentes de zero, esse produto vai dar diferente de zero e de forma alguma o vetor pode ser nulo. Bom, então a gente tem essa lei do cancelamento para multiplicação por escalar. E agora a gente vai ver uma propriedade muito interessante da multiplicação por escalar, que ela de fato vai fazer uma associação entre as operações que a gente definiu, em particular a multiplicação por escalar, e uma propriedade geométrica muito importante para vetores, que é a questão do paralelismo. Tá? A gente vai verificar essa propriedade aqui, que diz o seguinte: os vetores u e v não nulos são paralelos se e somente se existe um lambda tal que u é lambda vezes v. Ou seja, ser paralelo significa ser múltiplo, quando a gente está falando de vetor. Tá? Lembra que para a definição de multiplicação por escalar, a gente verificou que se são múltiplos, a gente definiu que se são múltiplos, eles têm que ser paralelos. É a definição de multiplicação por escalar. Mas a única coisa que a gente não verificou foi que se os vetores são paralelos, então eles têm que ser múltiplos, não tem outra possibilidade. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Como é que a gente vai fazer para verificar isso? Antes de partir propriamente para a definição, vamos observar o seguinte. Por hora esquece que esses vetores u e v são paralelos. Tá? Se eu tenho um vetor u e um vetor v, e eu quero multiplicar v por um escalar, de maneira que lambda-v tenha o mesmo tamanho que u. Quem tem que ser esse escalar? Tá certo? Então, quem seria lambda para que a norma de lambda-v dê igual a u? Vamos resolver essa conta aqui para lambda e descobrir quem tem que ser lambda para isso. Tá? A norma de lambda-v, a gente sabe calcular da definição de multiplicação por escalar, é módulo de lambda vezes norma de v. Então, se eu quero que isso dê igual a u, eu posso pegar esse norma de v aqui, os vetores são não nulos, lembra? E passar ele dividindo. Quando eu passar dividindo, eu vou ficar com módulo de lambda igual a norma de u dividido por norma de v. Muito cuidado com o que eu coloquei aqui, porque é o seguinte, eu acabei de falar que não se divide por vetor. Mas a norma de um vetor é um número, e por ser um número eu posso dividir pela norma de um vetor, sem problema nenhum. Tá? Então veja, se eu quero multiplicar v por um escalar, de modo que v fique do mesmo tamanho que u, a conclusão que a gente chegou aqui da conta foi que o módulo de lambda ele tem que ser norma de u sobre norma de v. O que nos dá duas possibilidades para lambda só. Lambda pode ser norma de u sobre norma de v, ou lambda pode ser menos norma de u sobre norma de v. Tá? Então a gente só tem essas duas possibilidades se a gente quer que esses vetores tenham o mesmo tamanho. Então veja só, se u e v já são paralelos, tá? Quando eu multiplicar por esse lambda apropriado, vai depender de uma certa situação, eles vão ter o mesmo tamanho. A única questão que a gente tem que tratar em separado é o sentido. E aí, verificado que esses vetores u e lambda-v têm mesmo comprimento, direção e sentido, a gente demonstrou a propriedade, a gente demonstrou a proposição, tá certo? Então, para isso, a gente vai separar em dois casos. Se u e v têm mesmo sentido, ou se u e v têm sentidos opostos. Tá? Se u e v têm mesmo sentido, então eu vou escolher lambda como sendo norma de u sobre norma de v. Por quê? Se u e v têm mesmo sentido, se eu multiplicasse v por um vetor, por um escalar negativo, eu ia trocar o sentido de v e, portanto, eu ia ter um vetor que não tem mais o mesmo sentido que u, e não é isso que eu quero. Né? Eu quero um lambda que mantenha o sentido. E aí, escolhido esse lambda, observe o seguinte. U e lambda-v são paralelos, de fato são paralelos, por quê? Porque lambda-v é paralelo a v e v é paralelo a u pela hipótese da proposição. Depois, observe também que u tem mesmo sentido que lambda-v, né? Por quê? Porque lambda-v tem mesmo sentido que v, o lambda é positivo, e v tem mesmo sentido que u, que foi o que a gente supôs aqui nesse primeiro caso. E por último, a norma de lambda-v é igual à norma de u. Afinal, foi assim que a gente escolheu esse lambda. Ou seja, u e lambda-v, pela nossa observação aqui, são dois vetores que são paralelos, têm mesmo sentido e têm mesma norma. Então, eles têm que ser o mesmo vetor, não tem outra possibilidade. Tá?
O outro caso eu vou deixar para vocês tratarem como exercício aí, tá certo? Mas eu vou deixar só a observação de que o problema vai ser só aqui no sentido. Porque V e U têm sentidos contrários, e aí por que é que o lambda não vai poder ser mais positivo, vai ter que ser negativo? O que é que vai acontecer com o sentido nesse caso, tá? Pensem direitinho e tentem verificar, tá bom? Agora a gente vai ver uma maneira bem útil da gente se referir a vetores, que é através das coordenadas. Quando a gente sabe coordenadas de vetores, a gente pode operar usando as coordenadas, a gente pode tirar propriedades através das coordenadas, mas antes a gente precisa entender muito bem o que são as coordenadas de um vetor numa determinada base. Primeiro, o que é uma base? A base de um espaço de vetores, aqui a gente vai focar no plano agora, tá? Mais para frente a gente vai ver qual é o equivalente do espaço de 3 dimensões. Então, uma base do espaço de vetores do plano é um conjunto com dois vetores não paralelos, certo? Então, se eu tenho dois vetores não paralelos, esse par de vetores forma uma base para o espaço dos planos. Por que é que eu defini dessa forma? Eu defini dessa forma porque nessas circunstâncias a gente tem essa proposição aqui, que vai ser a referência que a gente vai precisar para falar em coordenadas. Tá? A proposição ela diz o seguinte, que se V é um vetor qualquer e B é uma base composta dos vetores E1 e E2, né? Por ser uma base, E1 e E2 não são paralelos, então existem únicos números A e B, tais que V se escreve como A vezes E1 mais B vezes E2. Essa expressão aqui, esse jeito de escrever o vetor V, a gente chama de combinação linear. Como assim? É uma adição, é uma mistura de adição com multiplicação por escalar. Então, é como se eu estou escrevendo V em função de E1 e E2. Então, essa propriedade me diz que existem únicos números A e B que vão servir de coeficiente para essa combinação linear. Ou seja, esses números eles vão estar associados unicamente ao vetor. Então, eu vou poder dizer o seguinte, que A e B são as coordenadas de V na base B. De modo que, se eu troco as coordenadas, eu troco de vetor. Por quê? Porque esse par aqui ele é único para cada vetor. Cada vetor tem um único par de coordenadas. E a gente vai usar essa notação aqui para falar de coordenadas. Se eu sei que as coordenadas de V na base B são A e B, então eu escrevo dessa forma. Abre parênteses, A, vírgula B, e eu boto aqui no cantinho subscrito o nome da base, que no caso aqui a gente chamou de B. Porém, mais na frente a gente vai ver que com certas propriedades existe uma maneira de escolher uma base que é mais útil. Tá? E quando a gente chegar lá, a gente não vai ficar muito trocando de base, pensando, pega essa base, pega outra base. Então, não vai ser muito necessário a gente sair se referindo à base, tá certo? Mas é preciso sempre lembrar que ao par de coordenadas está sempre associado uma base. Coordenadas são propriedades do vetor, levando em conta uma base escolhida. E aí vamos verificar essa proposição para a gente ficar com consciência tranquila de usar coordenadas. Tá? Como é que a gente mostra isso? Aqui nessa figura eu botei para ilustrar uma situação específica, certo? Então aqui eu tenho o vetor E1, representado pelo segmento orientado a B, o vetor E2, representado pelo segmento orientado a C, e aqui o vetor V, que está representado pelo segmento AP. Ok? Partindo de P, eu posso traçar uma paralela à reta AC. Então está aqui a reta C, traço uma paralela. Como essa reta não é paralela à reta determinada aqui por E1, então essas retas vão se intersectar em um ponto, que eu vou chamar de D aqui. Fazendo o análogo com a reta AB aqui, né, passando por P, eu boto uma reta paralela a AB, eu vou encontrar também um ponto na interseção de AC com essa reta nova que eu desenhei. Esse ponto eu vou chamar de E. E aí a gente observa brevemente para os vetores AD e AE. Tá? Se eu olhar para essa figura ADPE, essa figura ela é um paralelogramo. Por ser um paralelogramo, esse lado aqui, DP, ele tem mesmo comprimento e é paralelo ao lado AE.
Ou seja, dp, nesse sentido, é exatamente igual a AE. Portanto, V, eu coloquei aqui, ele se escreve como AE mais AD. E aí, qual é a observação? AE é um vetor que é paralelo a E2. Por ser paralelo a E2, a proposição anterior garante que ele é um múltiplo de E2. E uma outra propriedade que a gente viu antes garante que esse escalar aqui que a gente coloca, ele é único. Então, AE é B vezes E2. Da mesma forma, AD é um vetor paralelo a E1. Portanto, ele é A vezes E1. Então, quando eu faço essa substituição aqui, né, AE é igual a B vezes E2, AD é igual a E vezes E1, coloco aqui, eu ganho que V é A vezes E1 mais B vezes E2. E, de certo modo, essa construção garante que os escalares que eu coloquei aí, eles são únicos. Então, a gente verifica assim a proposição. Trabalhar com coordenadas é um negócio extremamente útil. Para esclarecer a utilidade dela, vamos começar verificando que, dados um sistema de coordenadas, dado uma base do espaço de vetores, a gente consegue, por exemplo, efetuar as operações não mais com a representação geométrica, mas através das coordenadas. Então, essa proposição aqui, ela mostra exatamente isso. Se eu tenho U com coordenadas A1B1 e V com coordenadas A2B2 numa determinada base, é importante ressaltar que isso está atrelado a uma base, e lambda é um número real qualquer, então, se eu quiser saber quem são as coordenadas da soma e do produto, basta efetuar essas operações. As coordenadas da soma são as somas das coordenadas, e as coordenadas do produto por escalar são as coordenadas do vetor multiplicados pelo escalar. Eu posso operar com as coordenadas, certo? Eu vou demonstrar aqui a primeira e vou deixar a segunda para que vocês treinem essa definição em casa. E é bastante fácil. Primeiro, eu preciso dar um nome à base, só para que a gente possa fazer a conversão para a combinação linear. E aí a gente possa tratar disso de maneira algébrica, vamos dizer assim, né? Aplicar as propriedades da adição de vetores. Então, se eu fixo uma base, o que é que significa dizer que as coordenadas de U são A1B1 nessa base? Isso significa que U é A1 vezes E1 mais B1 vezes E2. Da mesma forma, se V tem coordenadas A2B2 na base B, então é porque V se escreve como A2E1 mais B2E2, certo? Então, U mais V eu posso destrinchar dessa forma aqui, e essa informação veio toda das coordenadas de U e V. E aí eu posso fazer o seguinte, se eu quero saber quem são as coordenadas da soma, eu preciso saber quem são os coeficientes de E1 e E2, quando eu escrevo essa soma como combinação. Então eu vou colocar aqui E1 em evidência e E2 em evidência. E aí eu vou chegar nessa outra linha aqui. A1 mais A2 vezes E1 mais B1 mais B2 vezes E2. Então, se os coeficientes dessa combinação são A1 mais A2 e B1 mais B2, então é porque as coordenadas do vetor soma são A1 mais A2 e B1 mais B2. Essa outra eu vou deixar de exercício aqui para vocês. Só uma coisa que eu esqueci de esclarecer no slide anterior é que aqui a gente usa uma simbologia de igualdade que, em certo ponto, ela é um pouco errada. Porque um vetor ele é um objeto geométrico. É um objeto que é definido por comprimento, direção e sentido. Enquanto que o que tem do lado direito dessa igualdade é um par de números reais. Então não faz muito sentido dizer que um vetor, um elemento geométrico, é um par de números reais. Tá certo? Mas, como a cada vetor está associado um único par de coordenadas, a gente pode usar essa igualdade para se referir a isso de maneira tranquila, não vai gerar muitas confusões. Mas é importante que a gente trate de maneira diferente, que a gente saiba que o vetor é o vetor e as suas coordenadas são as suas coordenadas. Tanto é que o vetor ele existe independente das coordenadas, enquanto que as coordenadas são a representação, que pode até mudar se você escolher uma base diferente. Para finalizar, a gente vai ver só as últimas propriedades, que são elas, o paralelismo, e como é que a gente faz para calcular a norma usando as coordenadas de um vetor. Então,
se U tem coordenadas A1B1 e V tem coordenadas V2, A2B2, então a gente tem essa proposição aqui que diz o seguinte, que esses vetores são paralelos se e somente se o determinante da matriz A1, A2, B1, B2 for igual a zero. Para quem não lembra o que é o determinante dessa matriz, tá certo? O determinante dessa matriz é nada mais nada menos do que esse produto que eu coloquei aqui do lado, tá? É exatamente isso. Então como é que a gente verifica isso? É bem simples, tá? Para fazer essa verificação e vocês ficarem convencidos, eu vou assumir que nenhum desses números é zero. Mas é fácil tratar esses casos de maneira particular e eu vou deixar esse exercício para vocês. Então veja só, se U é paralelo a V, a gente acabou de ver que U tem que ser múltiplo de V. Então U paralelo a V, se somente se U igual a lambda V, para algum lambda, que eu não sei quem é. E se isso acontece, a gente já sabe fazer essas contas em coordenadas. Então, U é igual a lambda V, se somente se A1B1 é igual a lambda A2B2. Então, eu faço aqui a operação, se somente se A1B1 igual a lambda 2, lambda B2. E aí, se eu tenho dois pares de coordenadas que são iguais, então é porque cada um dos elementos são iguais. Então, A1 é igual a lambda 2, B1 é igual a lambda B2. E aí vem a suposição, né, se A2 e B2 são diferentes de zero, eu posso isolar o lambda, e aí fica lambda igual a 1 sobre A2, lambda igual a B1 sobre B2, ou seja, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, e multiplicando o meio pelos extremos, a conclusão é que A1B2 menos A2B1 é igual a zero. Tá? E a gente mostra que, quando são paralelos, esse determinante é zero e vice-versa. Se o determinante for zero, esses vetores são paralelos. O que é já um começo do que a gente tinha proposto lá no início da aula, né? A gente tem uma propriedade geométrica que sai como resultado de uma conta, né? Eu faço esse produto aí, essa conta mágica, e o resultado dessa conta mágica vai me dizer se os vetores são paralelos ou não. Por último, se eu tenho U com coordenadas A e B em uma base ortonormal, então é possível calcular a norma desse vetor. Mas antes a gente precisa esclarecer o que seria uma base ortonormal. Uma base ortonormal é uma base extremamente útil que permite a gente fazer muitas outras contas, a maioria delas proveniente do fato da gente conseguir calcular a norma também, tá certo? Então, uma base é dita ortonormal quando seus vetores, né, quando os vetores lá E1 e E2 da base são ortogonais e unitários. Quando esses vetores são ortogonais e unitários, a gente diz que a base é ortonormal. E quando a base é ortonormal, e somente quando a base é ortonormal, a gente pode calcular a norma usando as coordenadas através dessa expressão aí. E é fácil de mostrar, por quê? Porque quando eu tenho vetores ortogonais, vale o teorema de Pitágoras, né? O quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu calcular a norma de U ao quadrado, sabendo que as coordenadas de U são A e B, eu estou calculando a norma de A vezes E1 mais B vezes E2. Só que A vezes E1 mais B vezes E2 são perpendiculares. Então, se eu fizer uma figura, eles vão ser os catetos lá de um triângulo retângulo. Portanto, o quadrado da soma é igual à soma dos quadrados. Aqui a gente sabe calcular a norma, né? Sai módulo de A vezes norma de E1, módulo de B vezes norma de E2. Como norma de E1 e de E2 é 1, porque a base é ortonormal, os vetores são unitários, então resta só A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, a norma de U ao quadrado vai dar exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado, e se eu quero a norma de U, basta tirar a raiz quadrada. Então, bases ortonormais elas vão ser bastante úteis para a gente ao longo do curso, e eu vou deixar logo claro aqui que sempre que a gente não fizer referência a nenhuma propriedade da base e for necessário calcular alguma dessas coisas, como norma, como produto interno, como a gente vai ver mais na frente, produto vetorial, então a gente assume que a base é ortonormal, para a gente não ter complicações também, ter que ficar o tempo inteiro falando, base é ortonormal, tá certo? Então isso vai facilitar bastante a vida da gente. A gente não vai perder muita generalidade com isso, porque em geral você sempre pode trocar a base. Se você não tem uma base ortonormal, você faz uma troca de base e resolve esse problema, mas para a gente não ter que entrar tanto nisso, a gente vai
em geral, sempre assumir que a base é ortonormal, tá bom? Então é isso que a gente tinha para ver para hoje. Eu espero que vocês acompanhem essas coisas que a gente está vendo no livro, no material que eu vou deixar que está disponível lá no Classroom. Façam o formulário de verificação para que vocês tenham a presença e façam exercícios também, tá certo? É isso e até a próxima aula.